Shalom, shalom. Tudo bem? Como é que vocês estão? Mais uma live de testemunho nessa tarde, no dia de hoje. Compartilha, convida, chama alguém para participar. Sejam muito bem-vindos. Parte do Senhor. Luciana, que está aí com a gente. Quem mais? Márcia. Sejam todos bem-vindos a mais uma live de testemunho aqui na página Mulheres com Espada. Hoje nós vamos estar recebendo a profeta Gislene Oliveira, que vai estar contando a sua história, o seu testemunho. Sejam todos bem-vindos. Glórias a Jesus. Compartilha, manda para alguém. Vamos orar. Vamos orar. Vamos apresentar esse tempo ao Senhor. Amém? Senhor, nós te louvamos e engrandecemos o teu santo nome. Na beleza da tua santidade, rendemos graça, louvor, adoração ao Senhor, porque tu és digno. Pai, fala conosco. O primeiro lugar aqui é teu. Todos os testemunhos que são contados aqui e testemunhados são para tributo seu, para honra tua. Mas quem recebe são os teus filhos que são resgatados, alcançados, transformados. Então, Senhor, que mais uma vez esse testemunho venha alcançar vida aos quatro cantos dessa terra, Pai, e que teu nome seja adorado. Amém? Graças a Deus. Quero te convidar para você abrir sua Bíblia, a palavra de Deus nessa tarde, nesse dia de hoje, fazer a menção da palavra. Amém? Abra lá sua Bíblia em Jeremias. Jeremias no seu capítulo 1. Oh, glória! Cadê os profetas? Veio a palavra Jeremias. Vamos lá? Verso 1, Jeremias 1, verso 1, que diz assim: a vocação de Jeremias. Cadê os vocacionados no dia de hoje? Cadê os profetas? Assim diz a palavra. Palavras de Jeremias, filho de Euquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. 2. E veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Anom, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. 3. E também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, filho de Judá, até ao fim de 1 ano, 1/10 de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, e ainda até ao 5º mês do exílio de Jerusalém. 4. E veio-me a mim, pois a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formaste no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, da onde? Da sua mãe, te consagrei e te constituí profeta às nações. Oh, glória! Então lhe disse: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. 7. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu enviar irá, e tudo quanto eu te mandar falar, falarás. 8. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, assim diz o Senhor. Oh, glória! Cadê os Jeremias no dia de hoje? Cadê você, profeta, que é escolhido antes mesmo da fundação? Você já existia na eternidade. Cadê você? Cadê, profeta, que te chamei? Te escolhi, te separei. Antes mesmo de você nascer, já tinha te separado, já tinha te escolhido, já tinha te formado. Cadê você?
Não digas que é uma criança, não digas que você não tem experiência, não diga que você não sabe o que vai fazer, o que vai falar. Mas é o Senhor que te chama, te capacita e te habilita na terra. É Ele que te envia na terra, é Ele que coloca a palavra na tua boca, é Ele que desce o rolo, é Ele que desce o pergaminho, é Ele que te dá direção, é Ele que coloca o caminho sobre os teus pés. É Ele que te dá direção na terra, é Ele que fala vai, é Ele que fala é ali, é aqui, eu te provisiono, eu te direciono, é eu que te sustento, é o Senhor dos Exércitos, é Ele. Não diga que és uma menina ou um menino. Para Deus isso não funciona. Sabe o que Deus quer de mim e de você? Um coração voluntário, um coração submisso e obediente à voz do Eterno. Se você é submisso e o submissa e obedece à voz do Todo-Poderoso, faz aquilo que Ele te manda, pode ter certeza, está no caminho certo. Você viverá e verá coisas surpreendentes que só o Eterno nos revela e só Ele permite a gente viver. Amém? Glória a Deus. Já quero convidar aqui a profeta Dislene. Jesus, eu quero ouvi-la, todo mundo quer ouvi-la, ela tem um testemunho forte. Só aceitar, Dislene, para a gente compartilhar essa tela. Não fica nervosa. Deus já preparou tudo. Eita glória! Só tem que parar o telefone, né? Tentar botar ele paradinho tá ali. Tentando. Eu tô tentando colocar ele parado. Tá me ouvindo bem? Estamos ouvindo. Tá me ouvindo? Estamos. Shalom, shalom. É por conta da localização do local que eu tô na zona rural. E é por conta do Wi-Fi, né? Mas shalom, shalom, é um prazer, né, estar aqui, né? Vocês, eu tenho que agradecer, né, ao Senhor. Vocês também são como parte da minha família, né? Eu glorifico e exalto o nome do Senhor por essa oportunidade de estar aqui contando, né, um pedacinho do meu testemunho, né, das experiências que o Senhor, Ele permite, né, a gente passar, né, durante a trajetória. E eu quero, né, iniciar falando um versículo que o Senhor, Ele colocou no meu coração. Ele ministra muito, né, no meu coração, que se encontra em 1 Coríntios 2:9. A palavra do Senhor vai dizer assim, que nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem subiu ao coração do homem, nem aquilo que o Senhor, Ele preparou, né, para aqueles que o amam. E dentro dessa palavra, vou trazer um pouquinho da minha experiência, já caminhando, né, com o Senhor, né, vai fazer 22 anos que eu caminho com o Senhor, mas o Senhor, ele é atemporal, né? Então, Ele pode fazer 22 anos, ser 20 minutos, 2 horas, 2 dias, 2 meses, né? E resumir isso tudo e fazer a gente ter experiências para que a gente tenha uma vida verdadeira com o Senhor, porque tem pessoas que têm muitos anos, né? Se gabam pelos anos de caminhada com o Senhor, mas não tiveram o verdadeiro encontro, não são sensíveis ao Espírito Santo, não têm empatia em relação à dor do outro, né? Tem muitas pessoas que chegam e passam por nós na nossa caminhada, muitas pessoas doloridas, muitas pessoas feridas, né? E as pessoas olham pelo tempo dela de evangelho, elas começam a se comparar, né, e achar que a fraqueza do outro não pode chegar até ela, né? E eu quero trazer, né, uma experiência que o Senhor permitiu, né, eu viver, eu caminhando com o Senhor, dirigindo congregação, né? Eu sou mineira, sou casada,
não nasci em berço evangélico, né? A minha família eu não conheci da minha parte materna, porque a minha mãe foi dada quando ela tinha 7 anos de idade, né? E conheci só a minha parte materna. Então, eu cresci ali não gostando de cristão, né? Eu tinha muito ódio de crente, eu tinha muita raiva. Eu lembro que minha mãe me levava na igreja quando eu era criança, eu, eu não entrava. Eu tinha 8 anos, eu não entrava na igreja, eu ficava do lado de fora. Mas o Senhor, quando ele tem um plano, né? Ele tem um projeto na nossa vida, né? Quando nós somos escolhidos, nós achamos que nós somos rejeitados, né? E dentro da família do meu pai, eu sempre achava que eu era rejeitada, né? Eu não acompanhei a trajetória familiar, porque eles são de religião matriz africana, né? E eu não fui para o mesmo segmento. Então, eu sempre fui muito rejeitada. E quando eu tinha 20 anos de idade, o Senhor ele me resgatou, né, do lamaçal, do pecado, da mentira, do roubo, né, do meio do tráfico. Eu gostava de ficar, eu era, né, trazendo para uma linguagem de hoje, né, eu era aquela pessoa, né, aquela menina que ficava ali para poder esconder, né, para poder esconder o corre, né, para poder ficar com flagrante, mas eu gostava daquela adrenalina, né? Então o Senhor ele me resgatou da prostituição, né? Das ciladas do inimigo, me resgatou, né? Do alcoolismo. Eu já acordava bebendo, né? Eu tinha o vício de beber mesmo a cachaça, né? Eu tinha o vício e ali o Senhor ele foi fazendo uma obra, começou quando eu tinha 17 anos, ele foi fazendo uma obra na minha vida e me limpando, me trazendo mais para perto, né? Ele sempre levanta pessoas, né? Talvez tem pessoas que estão aqui ouvindo, né, a nossa mensagem, a nossa ministração hoje, o nosso compartilhamento, e acha que você não é importante para o Senhor, mas Ele sempre vai levantar um homem e uma mulher de Deus com ousadia, com autoridade, para te levantar, né, as suas mãos, para estender a sua mão, para levar uma palavra para você, quando você estiver, né, lá no lamaçal do pecado. Não dá para contar tudo, né? Mas passei por muitas coisas, passei por abuso, né? Por violência sexual, passei por muitas coisas, né? E aí no mundo o inimigo ele converteu aquilo tudo, né? Na maldade do meu coração, porque eu só me interessava por pessoas que já tinham um compromisso, né? Eu só entrava para me relacionar com pessoas para poder destruir os relacionamentos mesmo. E aí o Senhor, ele me estendeu a mão, né, e provou para mim que em Yeshua, né, nós temos nova vida e nós temos também nova identidade. E aí eu quero contar, né, sobre depois já tinha passado o tempo, né, no Evangelho, já tinha estado ali com o Senhor fez uma obra muito grande, aconteceram muitas coisas, e aí a gente pensa que está tudo bem, né? E aí a gente pensa muitas vezes que a gente está imune, né? Como eu comecei relatando no começo, né? Não é o tempo, né? São as oportunidades de experiência que nós temos para poder ter um aprendizado e um crescimento dentro daquilo que tem um propósito na nossa vida, né? Cada um, né? Nós temos um propósito diferente. E quando a gente acha que a gente já está ali no rumo certo, que a gente já está fazendo tudo certinho, que a gente não vai mais viver, né? Nada, não vai acontecer nada de diferente. O Senhor, ele nos mostra que ele é o condutor da nossa vida. Por que eu estou falando isso? Eu vou falar porque antes de eu passar por esse período de depressão, eu achava que a minha identidade era uma só, né? Eu achava que eu tinha sido chamada ali como, né, a irmã que fica ali na igreja, organiza os afazeres, né? Ali, aquela pessoa que vai
Está ali para ser usado como vaso, como um instrumento, mas muitas vezes sem ter a sensibilidade de acolher alguém que chega com um quadro de depressão, com um quadro de amargura, com um quadro de angústia, sem entender muitas vezes o que aquela alma, aquele coração que está chegando ali precisa, né? E muitas vezes nós ficamos arrogantes, né? Eu falo por mim, quando a gente assume uma posição que a gente acha que é superior, né? E aí o Senhor, ele vem, nos pega e nos quebra, como o oleiro que nos fez, e com a vontade permissiva dele, porque a vontade dele é permissiva sobre as nossas vidas e a soberania dele é muito maior do que nós pensamos, ele nos permite passar. Eu já estava, né, o Senhor já tinha feito muitas coisas na minha vida, me deu o meu esposo, a minha família, a minha casa. Nós estávamos dirigindo uma congregação, eu viajava muito para muitos lugares, até países, né, para fora do país, fazendo uma obra missionária, pregando, sempre saí muito para poder pregar, levar a palavra, e eu comecei a passar uma situação, nós ficamos ali congregando numa igreja que era familiar, e dentro dessa igreja familiar eu comecei a ser, como é que eu vou usar uma palavra? Essa palavra, ela vem na minha boca, mas eu não consigo falar. Eu comecei a ser, não seria repudiada, eu comecei a ser humilhada, vamos dizer assim, que é uma palavra mais simples, né? Pela família do meu esposo, mas hoje eu entendo, fora da situação, né? Eu entendo que era a permissão de Deus para mim diminuir, né? A palavra do Senhor vai dizer: humilhai-vos, pois, debaixo das potentes mãos do Senhor. E nós precisamos não olhar para o tempo, não olhar para cargo, não olhar para a postura, mas olhar sim para o que Deus tem para fazer nas vidas que estão ao nosso redor. E é como se eu tivesse esquecido nesse período, né, da onde que o Senhor tinha me tirado, né, do meio do tráfico, do meio da prostituição, do roubo, do assalto, que era o que eu sabia fazer, e me ensoberbeci, né, me enchi de estar, né, na frente daquele cargo, e aí eu comecei a ser muito humilhada, muito humilhada, muito humilhada, e eu tinha que ficar em silêncio. E aquele silêncio, né, foi um silêncio que me fez adoecer. E eu adoeci e entrei num quadro de depressão. Irmãos, eu vou falar que as pessoas, né, nós vemos muito hoje, né, jovens, adolescentes, crianças, né, se automutilando, né, mulheres, né, nós vemos pessoas se suicidando até mesmo no meio cristão, né? E as pessoas que estão de fora, muitas vezes, porque não sentiram, né? Só quando a gente sente aquela dor, só que quando a gente passa, é que a gente sabe. Então, tem muitos cristãos que o Senhor coloca na posição daquele que está sofrendo, o Senhor coloca na posição daquele que está sentindo, para ter um pouquinho de sensibilidade, muitas vezes, e de empatia em relação às outras pessoas. Né? É muito fácil a gente olhar para uma pessoa que está lá drogada e falar: nossa, ela não tem vergonha na cara, ele vai voltar para lá. É muito fácil, né? Nós olharmos para alguém que chega sofrendo, é muito fácil a gente condenar. Uma observação, sabe, que eu observo muito, a igreja sempre acolhe aquela pessoa que a esposa que foi traída, o marido que foi traído, mas e quando a igreja precisa receber aquela que está na posição da amante? Eu fico vendo, a igreja muitas vezes ela não está preparada, né? Então nós precisamos ter empatia pela dor do outro, né? Não olhar para aquela condição. E o Senhor, ele me fez passar por isso, sabe? E aí eu comecei a sentir a dor, eu comecei a sentir a humilhação, eu comecei a adoecer, né? Porque eu precisava estar como representante de uma personagem.
E ali eu não tinha com quem falar, né? Eu não tinha com quem conversar. Eu comecei a me afastar das pessoas, mas eu cumpri a agenda, estava no altar, estava lá ministrando, mas comecei a me afastar das pessoas e comecei a adoecer verdadeiramente. O nosso corpo, ele fala quando nós sentimos algo e não expressamos aquele algo, né? Eu estava nesse processo porque eu precisava ser reconstruída no Senhor. O Senhor começou a me desconstruir de alguém que eu fui, né? Dentro do Evangelho, porque Ele queria me dar uma nova identidade. Então, esse processo de silêncio, ele faz com que a gente venha sentir e o nosso corpo venha falar. Talvez pode ter alguma mulher aqui, né, que está passando por uma situação, pode ser que não seja semelhante a essa, mas de abandono, de traição, né, de ofensa, né, até família mesmo, amigos, trabalho. E às vezes você precisa enfrentar essa situação de forma silenciosa. Olha, eu tinha febre. Quando chegava a hora de eu, né, estar na igreja, de eu ir para aquele ambiente, que eu estava passando pelo processo do Senhor, né, eu ficava ali, tinha dias que eu não conseguia, às vezes, descer do carro, porque dava, a hora de entrar dava 7 horas, eu, sabe, dava aquele sono, e o meu corpo começou a reagir a tudo que eu estava ali passando, pelo processo do Senhor. Tem muitos processos que nós oramos, nós pedimos pessoas para orar por nós. Gente, é muito importante a gente perguntar ao Senhor se a gente pode estar entrando, né, na causa de alguém. A minha causa era uma causa que ninguém podia me ajudar naquele momento, porque era um processo de desconstrução. O Senhor estava me lapidando para que hoje eu tivesse a sensibilidade de sentir a dor daquele que está sofrendo. Existem muitas pessoas que não conseguem sentir a dor do outro, né? E com o julgamento, com palavras, destroem aquela vida, destroem aquela pessoa, né? Sem ter o amor verdadeiro de Yeshua. Porque quem tem o amor verdadeiro de Yeshua estende a mão, né? Se não pode estender a mão, mesmo que seja um versículo, uma palavra, ele vai liberar algo sobre a vida do outro. Então, sempre quando tiver alguém, pergunte ao Senhor se você pode entrar naquela guerra, naquela batalha, naquela intercessão. Se você não puder entrar naquela guerra, naquela batalha, libere palavra, escreva a palavra, mas não deixe aquela pessoa passar de forma despercebida na sua vida, porque tudo tem um propósito. E esse adoecimento, eu fiquei por muito tempo, irmãos, eu fiquei por muito tempo nesse quadro de depressão. Eu ficava trancada no quarto, o meu esposo, ele ia para o trabalho e tinha um quarto, né, tem um outro quarto na minha casa que tinha uma geladeira. Então eu trancava ali, quando ele chegava, ele não sabia se eu estava em casa ou não. Então eu sabia que ele ia dormir, porque ele trabalhava de madrugada. E aí, o que eu fazia? Eu ficava ali, tomava remédio, dormia o dia todo. Quando dava 5 horas da tarde, eu saía do quarto antes dele, tomava banho. E aí ele achava que eu tinha chegado da obra, que eu estava fazendo a obra. E passei muito tempo assim, adoecida, no processo de lapidação do Senhor, dentro de casa, mas representando um personagem, né? Quantas pessoas que estão representando um personagem na obra do Senhor, e o Senhor marcando um encontro com você, né? Pedindo um encontro com você, um encontro para que Ele te para que o Senhor venha te moldar, sabe? Eu precisava, sabe o quê? Descer diante do Senhor. Eu não queria que as pessoas vissem, eu não queria que as pessoas soubessem, e eu queria continuar, né, naquela mesma identidade de pregadora, de missionária, né, de sair e viajar
viajar de aparência. E o Senhor queria o quê? O Senhor queria me moldar, o Senhor queria me instruir de outra forma, o Senhor queria fazer com que eu tivesse quebrantamento, o Senhor queria fazer com que eu tivesse uma nova experiência com Ele e fosse canal na vida de outras pessoas. Muitas vezes, por conhecer a palavra, por falar bem, por falar bonito, tem pessoas que representam um evangelho, mas que carregam um Cristo morto. E o Senhor está te chamando, né? Ele estava me chamando para mostrar para outras pessoas, para sentir a dor delas e apresentar um Cristo que não está mais na cruz, mas que vive e reina para todo sempre, que fala, que é onipotente, que é onisciente, que é onipresente, que ministra o nosso coração, que deixou o Espírito Santo, né? Que nós podemos impartir sobre outras pessoas. Era o que o Senhor, ele precisava fazer na minha vida. E ali, pela dureza do meu coração, pela soberba, pela arrogância, eu fiquei um tempo doente, escondendo. E aí começou a gravar, né? Começou a gravar de maneira que um dia a minha mãe ia viajar para a praia com o pessoal da igreja. E aí eu fui, né, nessa viagem só para minha mãe não contar. Eu tinha que ficar vigiando ela para ela não contar aquilo que eu estava passando dentro de casa, né? E aí nós fomos, e quando chegou, eu já estava num estágio, quando a pessoa fala sobre a depressão, das pessoas que se suicidam, eu tive a minha experiência e posso contar para vocês aquilo que eu senti, né? Quando se fala sobre suicídio, que as pessoas, que a pessoa tentou, né? O autoextermínio. E quando eu cheguei na praia, eu já estava debaixo de frequência, irmãos. Porque quando a gente se auto avalia e entende que tá tudo bem, né? E não reconhece o Senhor como aquele que pode curar as nossas dores, as nossas feridas e mudar o nosso quadro, nós abrimos o precedente para que os tronos, né, venham ativar aquilo que está na nossa genética. E na minha família tinha um demônio, um espírito do suicídio, né, que já atuava dentro da genealogia. E eu não reconheci a soberania do Senhor e continuei vivendo de aparência, mesmo doente. Irmãos, eu fiquei 3 meses sem comer comida de sal. 3 meses sem comer comida de sal. Eu comi, depois, né, a frequência, né, da nojenta, né, que são os tronos que nos rastreiam, que rastreia a nossa genética, que ativa em nós aquilo que estava adormecido dentro da nossa hereditariedade, me achou, né? E aí, dentro da minha genética, o espírito do suicídio, ele foi ativado, né? E eu fiquei sem comer comida de sal, eu comia só, meu alimento era canjica doce, de manhã, de tarde e de noite, durante 3 meses, tá? Né? As pessoas não acreditam, mas quando você está debaixo de frequência, você vai fazer aquilo que a frequência libera sobre você. E o doce, né, ele libera, né, ele libera, né, a dopamina, ele libera, né, algo dentro do nosso corpo, né, que vai ativando, né, a gente também libera algumas substâncias, né, e essas substâncias, elas viram como se fosse alimentos, né, do adversário, né, as pessoas que já tiveram no espiritismo, né, tem espíritos malignos que se alimentam só de determinado alimento. Então, quando a gente não reconhece, né, no meu caso, o não reconhecimento do Senhor, a arrogância, né, eu entrei debaixo do trono de Leviatã, né, da soberba, da arrogância, né, eu deixei com que aquele trono me dominasse naquele momento para não reconhecer o Senhor e achar que eu podia continuar, né, e o Senhor me chamando para perto para poder me quebrantar, me mudar, né, e
E aí eu abri as brechas, né? Ali pelo cheiro, né, da depressão que estava exalando sobre mim, o precedente para que aquele trono me rastreasse e começasse a atuar sobre a minha vida, e também os demônios, né, imundos. Por isso a questão do alimento, né? Eu só alimentava desse tipo de alimento, né? Ali havia um espírito que estava comandando, né, aquela enfermidade, né, dentro do meu corpo. Começou como um orgulho, uma soberba, e depois passou a doença verdadeiramente manifesta, né? Porque aí o meu corpo, ele estava comandado de frequência e estava desestabilizado. E aí eu fui para essa viagem, e quando chegou, né, eu atravessei, né, de uma cidade para outra, né, sem cobertura, sem patente, doente, mas com arrogância, né, não reconhecendo o Senhor e descendo diante dele, achando que eu podia controlar a minha mãe para que ela não falasse nada do que eu vivia, né, no oculto. Dentro da minha casa eu era uma coisa, fora da minha casa eu era outra. Uma vida de aparência. E ali, quando chegou, eu passei naquele estado, outros espíritos já começaram a me comandar, que eram os espíritos do comando da água. E ali eu fui para aquela viagem, para aquela praia. E quando chegou ali, eu comecei a ter alguns comportamentos que eu nunca teria, né? E aí as pessoas, sobre bebida, não. Eu fiquei ali durante o dia todo. Eu jamais faria isso em sã consciência, né? Eu fiquei ali o dia todo dentro da água. E ali eu fiquei, imagina o sol, né, do Rio de Janeiro, né? Eu tenho a pele negra, mas eu sentia uma atração tão forte pela água, né? Ali, quando eu entrei naquela água, já estava ativada, né? As rainhas já tinham me rastreado ali naquele lugar, né? E ali eu estaria sendo como se fosse um sacrifício, né? Ali naquele lugar, para o comando das águas, para quem atua, né? A linha de Iemanjá, né? As falsas rainhas que usam mantos, né? Que às vezes muitas pessoas estão como cristãos, mas estão debaixo desse comando, né? Porque não querem reconhecer o Senhor, não querem fazer a techuvá, não querem fazer o caminho de volta. E eu precisava fazer o caminho de volta ali naquele lugar. Então, eu comecei a fazer coisas que eu jamais faria. E uma amiga, ela me fez o convite para poder andar, quem mora na região da praia conhece, né? Chama Banana. E ali eu fui, aceitei aquele convite. E quando chegou no alto mar, eu não sei nadar. Quando chegou ali no alto mar, irmãos, que aquele negócio parou, eu senti uma vontade inexplicável. Eu não sei falar para vocês, eu não, sabe, mas era um fascínio da água, né? Ali, quando chegou no alto do mar, eu entrei no nível de encantamento. E ali, o meu desejo era pular, sabe? O meu desejo era pular. E ali eu olhava para a água e ali eu pulei. Eu pulei. E as pessoas, mas você estava de colete, mas aquele colete que eles emprestam, né, que não é a boia, quando você pula, você afunda. Então você tem que saber, né, pelo menos o básico para você voltar. E eu pulei com força e fui embora, e fui descendo. Irmãos, e ali pularam os homens para poder me buscar, né, me puxar. Eu sei que foi mais ou menos uns 5 homens para poder me buscar. Eu olhava assim, eu via as águas vivas passando, assim, e eu não voltava. E aí eles me puxaram, né, me buscaram, me colocaram em cima daquela banana. Mas aquele fascínio, aquele domínio era tão forte, né, porque ali era uma tentativa de suicídio, né? Então, quando você não conseguir identificar o seu sentimento, peça socorro,
Reconheça o Senhor, reconheça a soberania dele, peça ajuda. Não pense que você consegue, né, sozinho. A palavra do Senhor vai dizer: um ao outro ajudou e ao seu irmão diz: esforça-te, né? O Senhor só estava esperando eu reconhecer. E ali eles me colocaram em cima. E quando vê, irmãos, eu pulei de novo. Porque é um fascínio tão grande. Eu sentia uma adrenalina tão grande, né? Eu entrei dentro eu já estava debaixo da frequência do trono, mas eu entrei dentro do encantamento do trono, né? Por isso que tem muitas pessoas que, dentro do quadro de depressão, elas vão para lugares que elas não sabem como elas chegaram lá. E isso é verdade, né? Elas cometem atos, sabe, bons ou ruins, ou contra elas mesmo, até mesmo a automutilação. Elas não sentem, você não sente, sabe, quando você está debaixo do encantamento, quando você está debaixo da frequência, quando você está debaixo, né, da potestade do inimigo, você não sente dor, você não sente medo, você não acha que as pessoas que estão ao seu lado vão sofrer. Eu não via minha família sofrendo, eu não via o meu marido sofrendo, eu não via minha mãe sofrendo, eu não via as pessoas sofrendo, né? Eu só pensava em manter, né, aquela posição. E quando eles me pegaram de novo, e aí o rapaz já saiu com a banana e voltou para a beirada do mar, ali eu já voltei, eu já estava com 40 graus de febre. Eu fiquei muito, muito mal, muito doente, né? Eu fiquei ali o resto da tarde, tive insolação, fiquei com a pele assim muito queimada, fiquei muito mal, muito mal. E aí quando eu voltei, aí a minha família, com muita insistência, conversou comigo. Eu passei pelo psiquiatra, ainda não reconhecendo que eu tinha vivido uma tentativa de suicídio, né? Nossa, uma missionária que prega, que vai para fora do país, né? Tenho muitos convites. Eu desfiz de tudo, eu desfiz das minhas agendas, eu desfiz das pessoas, eu apaguei os números de contato, eu só tinha 2 números de telefone no meu celular. E por insistência deles, eu comecei a fazer o acompanhamento com o psiquiatra, com o psicólogo. Eu lembro um dia que as únicas ligações que eu atendi eram do meu pai, do meu marido e da minha mãe. E um dia o meu pai ligou para mim, eu não atendia mais crente. Eu só conversava com as pessoas na igreja, lá eu mantinha a minha postura. E fiquei assim durante um tempo. Meu pai me ligou e ele falou assim: tem um moço que trabalha aqui comigo e ele quer falar com você. E ele passou o telefone e era um crente. Era um cristão e deixou uma palavra para mim, sabe, naquele dia. E eu comecei a refletir, eu falei assim: como é que o Senhor me achou, né? O Senhor falando para mim: olha, eu preciso te trazer para perto, porque tudo que eu fiz, por isso que eu comecei falando sobre o tempo, 20 anos, 30 anos, 50 anos, se o Senhor ele quiser nos quebrar e nos permitir uma experiência para mostrar quem é ele na nossa vida, o Senhor ele é atemporal. E ele precisava mudar a minha vida. E aí, quando eu estava quase entrando numa outra crise, eu pedi ajuda de verdade. Eu pedi para que o meu marido e a missionária, que é a mãe do meu pastor, me ajudasse, porque eu não tinha força mais para levantar da cama. E pode ter pessoas que estão assim, e o Senhor está te chamando para perto. Eu lembro que meu marido me pegou no colo, me colocou no carro e me levou para o monte. E o Senhor falou que pediu para que eu fizesse um propósito de intimidade com ele durante 7 dias. E dentro desse propósito no monte, eu não tinha o que falar para o Senhor. Eu só fiquei ali no chão, irmãos, e foi o primeiro, o segundo, 7 mergulhos, né? Como Naamã, né? Mas tem que ser aqui? Tem que ser pela mão do outro? Sim, para a gente reconhecer que a gente não faz nada sozinho, para a gente reconhecer que o Senhor é soberano, é só na presença dEle, é só debaixo da potente mão dEle. A restauração só vem do Senhor, não existe outro Deus além dEle. E aí, o primeiro, o segundo, o terceiro, eu fui descendo, eu fui fazendo os mergulhos, eu fui ali. No 7º dia, irmãos,
É como se eu não tivesse vivido nada daquilo. O Senhor, ele arrancou de mim aquele 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 governo, aquele governo que estava sobre a minha vida, né, que eu estava sendo governada, né? Existem muitas pessoas sendo governadas por tronos, por principados, por potestades, muitas pessoas com dom contaminado, porque o meu dom já estava contaminado, que eu continuava pregando, profetizando, impondo a mão sobre a vida, sobre a cabeça das pessoas, eu estava debaixo de comando e contaminação, né? O Senhor arrancou aquele trono e começou a fazer comigo o caminho de volta. E o caminho de volta não é fácil, né? A gente acha que a gente já vai voltar pregando, que a gente já vai voltar com agenda. E aí, como eu determinei, assim o Senhor permitiu, sumiram as pessoas, sumiram as agendas, sumiram os convites. E o caminho de volta foi o período de silêncio do Senhor. E eu falava, Senhor, esse silêncio, Senhor, estou te forjando num novo caráter. Estou te forjando uma nova pessoa. Estou trabalhando para que você receba uma nova identidade. Ah, mas o que é isso? A identidade que eu tinha era a identidade que as pessoas tinham colocado sobre mim. Mas a identidade que o Senhor iria me revelar era depois do processo de reconhecimento e soberania dele, entendendo que sem ele nós não podemos nada. E aí eu comecei a passar pelo processo e passei os 3 anos pelo processo de limpeza, de fazer o caminho de volta, de sair de cargos, de sair de tudo. Muitas vezes o Senhor, ele vai pedir a sua nomeação de apóstolo, de profeta, a sua nomeação de evangelista, de pastor. Está disposto a entregar ao Senhor? Está disposto a renunciar, a fazer o caminho de volta? O Senhor, ele não vai tirar a unção, mas ele vai fazer e te instruir com que você renuncie aquilo que foi colocado sobre você, para que o Senhor ele te reconstrua e te dê uma nova identidade. E assim foi o Senhor fazendo na minha vida durante 3 anos, até o Senhor me levar de volta. Eu já estava, né? Foi esse ano. Deve ter passado, acho que passou uns 5 anos, vai fazer 6 anos. Já estava, né, debaixo de autoridade apostólica, o Senhor ele já tinha começado, né, a transformação há 5 anos. E esse ano, o ano passado, eu recebi um convite para um evento de mulheres no Rio de Janeiro. E aí, não deu para ser o ano passado, e eu fui esse ano. E aí o Senhor ele já tinha mudado a minha vida, mudado o meu nome, né? Me deu a identidade de profeta dimensional, né? De profeta, e me fez entender o que é ser profeta dimensional, né? Ele me desconstruiu daquilo que eu achava que eu era, me trouxe o quebrantamento, e todos os dias nós aprendemos o que é esse quebrantamento, é descer em Yeshua e reconhecer a soberania dele. E o Senhor, ele me concedeu dentro dessa identidade profética a autoridade para resgatar fragmentos de alma. Eu recebi esse convite no Rio de Janeiro e me esqueci. E quando foi em março desse ano, né, eu fui com uma amiga minha, pastora, né, já tinha se passado muitos anos daquele quadro de depressão, de tudo que eu vivi. Irmãos, e quando chegou naquela praia, que o barco era um culto de mulheres, mas em alto mar, que o barco foi entrando, né, para o mar, eu olhei assim, eu falei assim, gente, eu conheço esse lugar. Aí o Senhor, ele falou bem forte no meu coração, sim, você conhece esse lugar e você conhece essas águas, é a mesma água e é o mesmo lugar que um dia, debaixo do comando de Lilith, debaixo do comando de Leviatã, você pulou. E hoje eu te restauro. E eu te dou autoridade sobre as águas. Irmãos, eu via, né, os anjos marítimos. Eu não sei se você crê, irmãos, mas se você não crê também, foi a minha experiência e eu quero compartilhar. E eu via os anjos
sabe? E o Senhor falava assim, você vai entrar. Eu falei, Senhor, mas eu não sei nadar. O Senhor falou assim, você vai entrar. E você vai mergulhar nessas águas. E quando você entrar, eu te concedo, na autoridade de Yeshua HaMashiach, a espada de autoridade para resgatar dentro dessas águas todos os fragmentos de alma que foram aprisionados pela rainha do céu, por Iemanjá, pelo comando das águas. Eu te dou autoridade, resgata. E eu falei, Senhor, o Senhor falava, vai. Irmãos, eu fui e troquei de roupa. Eu olhava para aquilo, eu falei assim, Jesus, como é que eu vou entrar aqui? Ele falava, vai. E ninguém, né? O meu marido falava assim, Gislaine, eu não acredito que você entrou, porque ele sabe o que eu passei, né? Eu falei assim, não é para acreditar mesmo, não. Mas é só o Senhor que faz isso. Irmãos, e eu entrei, quando eu mergulhei naquela água, o Senhor falava, vai. Irmãos, eu sentia os fragmentos da minha alma, né? Voltarem limpos. Yeshua pegava os fragmentos, lavava na água do rio da vida, lavava no fogo do Espírito e me devolvia. Você sabe o que o Senhor faz, irmãos? Dentro da dor, dentro da frustração, dentro do processo, dentro daquilo que a gente acha que não vai ter fim, Ele nos concede autoridade a partir do momento que a gente reconhece a soberania dele e deixa ele nos quebrantar para aquilo que é necessário fazer. O Senhor falava, eu te dou autoridade para entrar a partir de hoje dentro dos cativeiros e resgatar, como o profeta dimensional, resgatar fragmentos de alma daquelas pessoas que estão aprisionadas. Irmãos, a primeira experiência sempre vai ser conosco, né? A primeira espada que eu recebi foi a espada de diamante, né? E depois disso eu recebi passou, né? Foi em março, quando foi em maio, o apóstolo Léo me mandou uma mensagem, né? Assim, eu falava, meu Deus, quem sou eu, né? Gislaine, tô aqui em Minas Gerais, ninguém me conhece, né? E aí eu recebi a mensagem do apóstolo, ele falou, olha, eu tenho uma mentoria de cativeiros para fazer e o Senhor me mostrava você. E o Senhor falava para convidar você para participar. Você aceita? E eu falei, Senhor. E o Senhor falava, eu reafirmo a autoridade que eu te concedi e a sua nova identidade. Eu te dou as patentes. Eu coloco patentes sobre o seu corpo físico, sobre o seu corpo espiritual. E te dou permissão para entrar nos cativeiros. Irmãos, é muito lindo o que o Senhor fez, sabe? O processo não é para te matar. O processo não é para você morrer. O processo é para que o Senhor possa te lapidar. E dentro dessa lapidação, apareça em Yeshua a pedra preciosa, apareça em Yeshua as patentes que o Senhor tem sobre a sua vida. E apareça em Yeshua te concedendo a identidade espiritual que Ele tem para você. Você não é só mais um, você não é só mais uma. O Senhor tem uma identidade, uma configuração para a sua genética. Essa configuração foi liberada desde o seu nascimento. Então o Senhor, Ele precisa trazer essa configuração de volta ao desenho original. Amém? Irmãos, né? Porque o Senhor, Ele colocava, né, hoje no meu coração para estar compartilhando um pedacinho do testemunho, né? Tem muitas pessoas que estão aqui, muitas pessoas que vão ouvir depois, que têm uma identidade profética no Senhor, mas ainda não descobriram. Então, deixe o Senhor te usar como instrumento. Tem muitas pessoas que precisam ser resgatadas aonde ninguém quer entrar. Amém? Eu agradeço, apóstolo, a oportunidade de estar com vocês, né? Em nome de Jesus, né? E fazer parte, né, dessa equipe de resgate, porque nós somos uma equipe, né? O Senhor nos concedeu autoridade e hoje o Senhor somos uma equipe. Cada uma o Senhor foi chamando pelo nome. Verdade. O meu nome foi apagado, né? Na missão. E a minha outra identidade, ela foi constituída, né? Chama isso progressão de ministério.
de ministério. O Senhor tinha uma progressão de ministério para fazer na minha vida, né? Meu Tanto que Deus. Ele me legitimou, né, como profeta, né? E eu não sou mais, né, da missão. O Senhor, ele vai nos progredindo, né? Então, o Senhor, ele precisa patentear pessoas. Amém? Eu agradeço a minha Meu oportunidade. Deus, que coisa forte, Jesus. Isso aí é a profeta Gislene. Isso aí vai no passado, vai no presente, vai em todos os lugares que o papai leva e condiciona ela. É poderoso, gente. É tudo que a profeta Gislene falou aqui, né? É tudo que a gente vive, né? Todos os dias, ministrando pessoas, vendo, entrando em cativeiros, entrando em dimensões espirituais que só o Espírito Santo faz e nos leva. Não tem como eu chegar aqui para você, né, eu, Gislene, as meninas da equipe, e dizer assim, te explicar, não tem como. A gente vive, entende? Não se explica as coisas do céu. Você se submete, obedece e vive, né? Então Deus, ele fez isso, ele conectou o projeto dele na Terra e foi buscando as mulheres, né, em cada parte do Brasil, juntou e alinhou o projeto dele. Então, hoje, né, nós estamos aqui fazendo parte de uma equipe que resgata pessoas, liberta pessoas, pessoas que estão aí feridas, pessoas que estão vivendo coisas na vida que não entendem de onde vieram, como é que começou, aonde foi esse gatilho, por que eu estou vivendo isso, por que eu estou vivendo aquilo. Tem coisas que foi a própria pessoa que procurou, amém? Tem coisas que nós mesmos, com as nossas mãos, fomos lá, nos lambuzamos no pecado, nadamos no pecado, entramos em muitas coisas na nossa vida, e aí quando nós reconhecemos, né, e temos um encontro com o Yeshua, é nos ensinado em algumas vertentes por aí que me batizei, aceitei Jesus, né? Jesus não se aceita, se reconhece, e aí zerou, acabou, não preciso mais, que o sangue de Jesus já resolve tudo. Digo para você que não. A consequência daquilo que você viveu, fez, você precisa remir, fazer caminho de volta, corrigir, remir a terra. Então, há um processo e há um caminho, só que a galera de hoje não quer. Ah, porque sou apóstolo, sou profeta, sou reverendo, sou semideus, eu sou. Tá entendendo? Só que eu só conheço um, não tem outro. E aí entra o que? A soberba, entra a altivez, entra o orgulho, acha que sabe tudo, acha que pode fazer tudo e não se submete. E aí, meu irmão e minha irmã? Aí fica frequenciado, fica com dom contaminado, impondo a mão sobre as pessoas, orando, profetizando e contaminando outras pessoas. Transmitindo para outras pessoas. Isso é muito sério no reino de Deus, tá? Você líder que está aqui, você que vai ouvir depois, você que está fazendo o caminho para subir, né, no ministério, você que ainda não é, mas você precisa estar atento e saber sobre isso. Tem muita gente no nosso meio contaminada, e muito não é pouco. E aí eu transmito através das mãos. Eu tanto transmito quanto eu recebo. Entende o negócio? Então... E eu ativo, a gente ativa também sobre o outro. Enquanto eu estava dentro do comando de Leviatã, da arrogância e da soberba, foi ativado em mim o espírito do suicídio. As pessoas naquela época que eu ministrava e andava, eu ativava sobre elas, porque a minha autoridade também ativava sobre elas aquilo que estava em mim. É muito bom você falar sobre isso, porque eu sempre falo, né, sobre isso, ensino sobre isso, e as pessoas falam, não tem nada a ver, tem tudo a ver. Se você está uma pessoa frequenciada, existe um trono operando na sua vida.
Existe aí algo por detrás e você não resolveu, você não quebrou, você não foi ministrado, você não fez caminho de volta, está em operação e atuação. E aí é o que eu sempre digo, e os lugares onde eu vou, eu vejo, né? Ah, vou pregar numa igreja. Eu levanto aquele território todinho. Eu faço mapeamento daquele lugar. Eu vou buscar saber quem é que está operando naquela igreja, naquele lugar, para me poder saber aonde eu estou entrando e o que é que eu vou bater de frente. E aí, muitas das vezes, as igrejas, os líderes estão sobre atuações de tronos. Não é capetinha que sai em nome de Jesus. Não é um jejum e oração que você vai fazer, que você vai bater e vai quebrar o trono. Nada, não. Protestados e principados é nível hard, é coisa mais, é coisa mais pro alto. E você tem que ter entendimento e saber o que você está fazendo. Não é de qualquer maneira. Então, eu lido com isso todos os dias. Fazendo atendimento, mapeamento, ministrando. Nós, né? Gislene também. E a gente vê as pessoas, mas eu já resolvi, eu já fiz isso. E a gente vê os negócios tudo ativado, tudo vivo, né? E é o que eu falo. Por causa de uma liderança que não se submete ao comando de Yeshua, sabe que precisa descer, sabe que precisa abrir mão, pelo menos por uma fase, né? Eu não sei, de tratamento, e não faz, ele submete toda uma igreja que está sobre, né, o comando dele a um cativeiro, a atuação desse trono, né, do que estiver atuando sobre a vida da pessoa. Se a pessoa estiver sob o trono de Leviatã, de Jezabel, de Lilith, né, e outros mais, toda a igreja vai estar na mesma frequência. Vai ficar todo mundo debaixo dessa manipulação, desse controle, dessa operação. E aí você está dizimando, ofertando, fazendo, acontecendo e não está vendo nada mudar, nada acontecer. A tua vida está indo de ladeira abaixo. Por quê? Por causa dessas situações. Então, é só esse pedacinho aqui. Não vamos entrar muito nesses assuntos, né? Nem todo mundo tem entendimento sobre isso. Tem gente que vai falar que a gente é maluca, que a gente é doida, que da onde que tirou isso, só que a gente vive isso. É real. A gente vê de frente essas situações. E quem ensina, quem nos leva? O Espírito Santo. É ele que faz tudo. Nós só somos ferramenta na mão de Deus. Só isso. E obedece a ele. Ele fala, entra, a gente entra. Ele fala, não, a gente não. Sai, a gente sai. Fica parada, a gente fica parada. Entendeu? Não é sobre nós, não é sobre mim, não é sobre Gislene, não é sobre outras pessoas. É sobre o que ele faz. Para aqueles que querem, né? Porque tem uma galera que não quer. Tem uma galera que, tá bem do jeito que tá, né? Não preciso de nada, não tenho pecado, eu sei tudo, isso aí eu já sei, e aí você vai ver que não sabe nada. Mas amém, né? A gente respeita, somos irmãos e vamos viver a nossa vida. Então, eu agradeço, né, profeta Gislene, por aceitar, tá aqui com a gente, ela deve estar nervosa. Frio, naquele frio na barriga, de estar aqui contando o testemunho dela, mas louvado seja o nome do Senhor, porque o tributo está sendo para ele, né? Muitas pessoas podem estar passando por isso, ou já passaram, ou está passando parecido, e não sabe como lidar, como viver, né? Às vezes acontecem coisas e, nossa, mas como é que a pessoa comete aquilo? Como é que a pessoa está fazendo aquilo? Gente, não é a pessoa, é a frequência. É o que está atuando sobre a vida da pessoa. Às vezes você tem um parente dentro da sua casa, um marido, um filho, alguém, e você já identificou algumas coisas. Não é ele, é a atuação que está sobre ele. A gente precisa entender sobre isso. E o mundo espiritual, ele é real, ele é vivo. Ele não é história do mundo fantástico de Bob, não. Ele não é uma historinha que você aprendeu lá na escola, livros de história, não. É real. Céu e inferno é real. Amém? Agradeço. Falou alguma coisa, Gislene? Oh, meu Deus. Shalom. Só agradecer mesmo. Amém. Então, beijos a todos. Obrigado por cada um que participou, você que vai ver posteriormente, você que vai compartilhar,
né, ministrando, apregoando a palavra de Deus, porque testemunho também é palavra, porque foi através da fé, da palavra da fé, que ela acreditou em quem? No Senhor. Então, testemunho foi gerado através da palavra. Então, evangeliza alguém com esse testemunho. Amém? Beijo no coração de vocês. Até a próxima live. Amém? Tchau, Dislene. Tchau, pessoal. Beijo.